Fala galera, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Teio de Oliveira e esse canal é todo seu e você pode tomar 3 atitudes que vai fazer a diferença. A primeira é se inscrever, deixar o like, compartilhar. Também existe o comentário aqui que você pode fazer à vontade, mas isso fica aí então à sua disposição. Se quiser, fique à vontade. Nesse conteúdo nós vamos falar sobre a polêmica Anitta. Dentro do meio musical dela, muitas pessoas gostam do trabalho dela como funk. Inclusive nós vamos falar dessa nova música dela chamada São Paulo, onde existe um trecho da canção que ela fala que o novinho quer comer ela e ela vai acabar dando para esse novinho. Agora, dentro de uma conotação evangélica, ela acaba então tornando tudo isso muito polêmico e onde pessoas acabam justamente criticando ela e até chamando ela de prostituta, como é o caso nesse videoclipe aí onde ela aparece em parceria com o The Weeknd. Ela aparece grávida e aí anda pelas ruas da cidade ali, chega até um rio e faz um parto ali, só que em vez de nascer uma criança, nasce uma boca na barriga, onde ela interpreta partes da música que The Weeknd cantaria. Olha para vocês verem que situação aí controversa. Lá na Bíblia, no livro de Apocalipse, fala da prostituta de Apocalipse. E é nesse ponto que muitas pessoas estão taxando a Anitta como a prostituta do Apocalipse, justamente por conta dessas referências e simbologias bíblicas. No palco onde ela aparece fazendo show, ela aparece até com uma espécie de garrafa ou uma taça de vinho, como o próprio Apocalipse diz, que a prostituta estaria embriagada com o sangue dos cristãos. Então, por outro lado aí, um pastor também chegou a falar sobre esse assunto e taxou a Anitta como prostituta do Apocalipse, por conta dessa simbologia, não a pessoa em si, mas pela referência bíblica que ela traz no palco. Inclusive esse pastor fala que o show dela é totalmente esotérico e leva as pessoas ao esoterismo. Anitta, a prostituta do Apocalipse, ou a prostituta da Babilônia. Em um dos shows da cantora Anitta, agora em São Paulo, ela se traveste da prostituta da Babilônia. Ela vem e aparece no palco com uma referência bíblica, inclusive até uma taça ou uma garrafa de bebida na mão, como é a descrição daquilo que está lá no livro de Apocalipse. Alguém me pergunta sempre: pastor, olha esse vídeo, será que o fim dos tempos chegou? Será que a Bíblia está se cumprindo? Na verdade, esse show cheio de esoterismo, cheio de indicações e referências bíblicas, demonstra uma só coisa: aquilo que era muito escondido está sendo feito hoje às claras. O que era muito oculto está sendo revelado hoje e, na verdade, mais do que um show, era um culto esotérico, levando as pessoas ao conhecimento do esoterismo. Mas por que eles estão assim? Eu vou te falar. Eles sabem que pouco tempo lhes resta. A Bíblia diz isso, mas pouco tempo resta também para nós, igreja, para pregar o evangelho. Por isso, lembre sempre que Jesus te ama e não desiste de você. Para vocês terem noção que há anos que a Anitta vem causando polêmica, principalmente para os evangélicos conservadores. Em 2017 saiu um grande bochicho entre, na época, o pastor Ottoni de Paula e ela, justamente por conta de uma música que ela tinha acabado de lançar, e ela fazia muitas poses eróticas. E o que o pastor trouxe à tona na época é que a Anitta, ela fazia músicas, mas crianças acabavam absorvendo tudo aquilo e até aquela sensualidade que ela passava nos seus videoclipes. Inclusive na época, vocês se lembram que saiu muitos vídeos nas redes sociais, onde muitas crianças, às vezes de 5, 6 anos, passavam dançando e erotizando nas músicas de Anitta, justamente por conta dessa influência que ela tinha junto a essas pessoas. Então isso foi caso também para o pastor Ottoni de Paula falar que ela estava se prestando a um papel que não fazia parte daquilo a qual era aceitável para a comunidade, ainda mais influenciando crianças. E ele chegou até taxá-la de garota de programa. Isso gerou um grande bochicho nas redes sociais. Depois Ottoni voltou, editou a publicação e atribuiu os palavrões que foram publicados à sua assessoria.
porque ele não poderia assumir aquilo na época, porque gerou uma grande repercussão mesmo. Inclusive a Anitta chegou a prometer processar ele. Só que isso não chegou a acontecer justamente por conta dessa retratação dele que aconteceu logo depois que a bomba explodiu na internet, digamos assim. Mas agora esse clipe gravado aí dias antes do Halloween, para vocês verem que existe então uma ligação. Halloween, clipe da Anitta, Halloween, clipe da Anitta. Uma situação totalmente aí, digamos assim, afrontosa aos evangélicos, justamente por usar essa simbologia dentro de um conceito totalmente diferente para aquilo a qual foi escrito ou para qual aquilo se crê dentro do cristianismo. Claro que existe aí a musicalidade dela, que pessoas gostam, ou muitas pessoas que estão dentro desse segmento secular da música e que gostam do estilo dela, elogiaram, mas é claro que não entenderam muito bem o que estaria por trás de toda aquela encenação. E isso acontece em várias situações, principalmente como foi lá no show de Madonna, quando Madonna veio para cá, e gerou também uma grande repercussão, justamente por ela usar algumas simbologias. Foi um show totalmente satânico, e isso mexeu demais com a comunidade evangélica, pastores, pessoas que entenderam aquelas referências, vieram para as redes sociais justamente criticar aquilo. E olha, para vocês verem, que o show dela foi totalmente de graça, lá nas areias de Copacabana, gastou-se milhões. Foi justamente esse um dos pontos, que gastou-se milhões para trazer Madonna, para afrontar, digamos assim, algumas pessoas de segmentos diferentes dentro da religiosidade, principalmente os cristãos, que foram os que mais debateram essa situação, como está acontecendo agora, que são mais os cristãos que estão debatendo essas questões de Anitta, com esse show aí, e a boca lá que dá a luz. Aquilo é macabro, gente. É uma situação assim que acaba sendo até meio que aterrorizante se você for olhar bem certinho ali de perto. E aí, ou seja, não dá para entender muito bem o que a Anitta quis passar com aquilo. Talvez as pessoas estão entendendo de uma forma, mas o real conceito daquilo lá ainda é obscuro demais, ainda não veio à tona. Talvez venha se entender o que ela quis passar com aquilo, se algum dia ela vier a público e falar: olha, a referência daquela boca que nasceu na minha barriga era uma coisa, o fato de eu estar embriagada com vinho e grávida não tem nada a ver com a Bíblia, com a prostituta lá de Apocalipse, mas sim com outra coisa da minha... Enfim, talvez nós vamos entender certinho quando ela vier explicar, mas até então fica esse entendimento, porque parece ser muito claro a mensagem que ela quer passar ali. Beleza? Vocês concordam comigo? Eu até passei algumas imagens aí desse clipe para vocês verem aí do que a gente estamos falando, porque tem muitas pessoas aí que não assistem esse tipo de vídeo na internet, que não vê esse tipo de polêmica. Então a gente está colocando para vocês esse trechinho aí, para vocês verem exatamente que tem essa boca na barriga dela, ela desfila pelas ruas da cidade, que ela dá a luz ali a um parto ali dentro de uma espécie de tanque, de água, de rio, enfim, e nasce essa boca aí, e depois ela sai pela cidade como uma bêbada embriagada, chega a sensualizar também em cima de um carro. Aí está então a referência dos pastores a esse taxamento dela aí como a prostituta do Apocalipse. Mas enfim, se você pensa como esses pastores, você também comente aí embaixo e fala: olha, eu não entendo dessa maneira. E aí o outro, se não entende dessa maneira, comente aí: não é nada disso. Enfim, use aí o espaço dos comentários e deixe a sua opinião aí, para a gente criar aí um certo de debate aí, é claro, dentro das regras do YouTube, porque não se pode sair falando qualquer coisa. Mas vamos criar então esse debate saudável aí entre a gente, para a gente tentar entender o que ela quis passar com tudo isso aí. Beleza, galera? Fui, fica com Deus. Se você não deixou seu like lá no começo, deixe agora aí pra gente, beleza? Fui.